Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Pois é, aqui quem fala para quem não me conhece, eu sou a Janaína e estou aqui hoje para bater um papo com você sobre o tema Consolador Prometido. Já ouviram falar? Esse Consolador Prometido, quem é esse Consolador Prometido por Jesus? Pois é, hoje nós vamos conversar sobre isso. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos ler um trechinho do nosso Evangelho? Eu vou ler um parágrafo lá do capítulo 4, ou melhor, 6, o Cristo Consolador. O item 3, intitulado Consolador Prometido. Se me amais, observai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê e porque não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos veio dito. Então, vamos lá. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Consolador. Mas antes, agora, vamos à nossa prece? Então, vamos lá. Senhor Jesus, te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome para estudarmos o teu Evangelho. Por isso, pedimos a tua presença, a tua companhia dos nossos mentores e mentores da Casa de Mentoria, que nos envolva, nos fortaleça neste momento de conversa e de estudo. Obrigada, Senhor, mais uma vez. Graças a Deus. Então, vamos lá, minha gente. Quem é o Consolador prometido por Jesus? Algum de vocês, eu tenho certeza que já deve ter falado aí várias vezes, não é? Pois é. Vamos lá passar aqui. Vocês conhecem esse rapazinho bonito? Pois é, Jesus, o nosso amigo maior, que eu sou apaixonada. Então, vamos lá. Jesus, vamos relembrar um pouquinho? Jesus veio à Terra para quê, gente? É muito amor, por isso que eu botei ele com o coraçãozinho. Foi muito amor por nós. Para nos ajudar, sabe? Nos clarear a mente, as coisas. Vamos lá, meu reino não é deste mundo. Veio falar tanta coisa boa para a gente. Vamos lá, vamos seguir em frente. Vamos perdoar os outros. O que não falta é ensinamento vivenciado por Jesus a nos ensinar. E uma última coisa que ele nos deixou também muito importante, que ele ia, porque todo mundo ficou triste, porque ele avisou que ele ia embora, não é? Mas ele avisou que ele estava indo embora, mas ele, em breve não, um tempo depois, né, gente? Um bom tempo. Ele enviaria, o Pai enviaria em nome dele um Consolador para continuar o trabalho dele aqui, né? E vocês sabem quem é esse Consolador? Já dei um spoiler aí, vocês sabem que livro é esse, né? O Livro dos Espíritos. Pois é. Então seria o quê? Seria o Livro dos Espíritos, o Consolador Prometido? Como assim? Vamos lá clarear mais isso daí. Vocês, não sei se vocês perceberam, mas um trechinho que eu li no início do nosso estudo antes da prece foi essa citação de João, que está lá no capítulo 14, nos versículos de 15 a 17, em que Jesus comenta para a gente sobre o Consolador que viria posteriormente. Ele fala assim: se me amais, guardai meus mandamentos, e rogarei a meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, porque Jesus já foi um consolo, né, gente? Mas ele ia enviar outro, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis porque ficará convosco e estará em nós. Então, quem seria esse Espírito de verdade que traz essa verdade para a gente de forma mais clara? Quem é? Quem é? Tem gente aí que eu sei que já acertou. Então, vamos lá.
Antes de eu dar a resposta assim de cara, para a gente pensar em algumas coisinhas antes. Olha só. Verifica-se por essas palavras, né, essa passagem que a gente viu ali de João, que o Consolador prometido por Jesus, que ele também chama em algumas passagens de Santo Espírito, ou ali naquela passagem de João, o Espírito da Verdade, ele seria enviado à Terra com a missão de consolar, porque consolador vem de consolar, de animar, de dar esperança, não é? Que a gente precisa. Então, lembrar o que ele dissera e ensinar todas as coisas. Então, qual foi o objetivo desse consolador que Jesus nos avisou que chegaria? Era nos consolar e nos ensinar todas as coisas que naquele momento a gente ainda não entendia. Porque Jesus não falou tudo. Ah, mas ele não falou tudo porque ele não queria? Não, é porque a gente ainda não entendia. Nós ainda não estávamos preparados para entender tudo. É igual uma criança, você não tem como dar um conteúdo da universidade para uma criança pequenininha que ela não vai entender. Assim éramos nós na época. Pois é, eu posso dar um conteúdo de faculdade lá do início ou de um mestrado para vocês agora? Não dá, né, gente? Que não entra na nossa cabeça. Então, a gente precisa de um tempo para a gente amadurecer, evoluir um pouco para a gente entender melhor as coisas. E esse tempo é quando a gente chega lá, na universidade, no mestrado. Então, é isso que acontece. A revelação cristã, ela sucedeu, a revelação mosaica, não é? Primeiro veio a primeira revelação, que foi Moisés, depois veio Cristo, e a terceira revelação, quem é? É a revelação dos Espíritos, que veio para complementar. Então, o Espiritismo, segundo os próprios Espíritos superiores nos dizem, é o nosso Consolador prometido pelo Cristo. Ah, agora entenderam por que eu botei o Livro dos Espíritos lá? Pois é, porque ele foi o primeiro livro, né, gente? Que um homem muito maravilhoso, muito resignado, ali pronto para a tarefa, chamado Allan Kardec. Pois é, ele foi o instrumento para que o Consolador chegasse a nós, não é? Foi graças a Kardec que ele se serviu do alto nessa tarefa, que ele foi chamado para essa tarefa, para completar essa mensagem do Cristo, né? Que o Cristo havia prometido para a gente. E ele veio servir de instrumento através da doutrina espírita, que é altamente consoladora, não é? Ligada ao ensinamento moral contido no Evangelho de Jesus, e que ele disse que permaneceria conosco para sempre, né? Para sempre. Então, Kardec aí vem com esses 5 livros maravilhosos, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e Inferno, a Gênese. Depois é legal que a gente vai aprender um pouquinho mais de cada livro. É bem legal isso, porque todos eles, o Livro dos Espíritos é o apanhado de todos. Tem várias partes ali que falam um pouquinho de cada. E depois isso foi me desmembrado em outros livros para explicar para a gente de forma muito clara. São, assim, 5 livros que nos ajudam muito com esses esclarecimentos, né? Muito bom. Então, o que a gente tem que ter em mente aqui nessa conversa? A gente entender que a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus, trazendo para cada um de nós, de forma clara e simples, todos os ensinamentos que o nosso Mestre Jesus, há mais de 2.000 anos atrás, já tinha nos ensinado, mas que nós ainda não conseguíamos aprender. Então, ele veio trazer de forma bem clara, objetiva, é assim que funciona, porque se não fizer desse jeito, acontece isso, isso e isso. Então, o espiritismo, a doutrina espírita, vem para fazer isso, ok? Então, vamos parar para a gente refletir um pouquinho? Vamos lá, que eu não quero estender eu não quero estender um pouquinho muito a conversa, porque eu sei que fica cansativo, né? E eu não quero perder o raciocínio de vocês. Então, vamos lá para a gente pensar um pouquinho. Então, se o Consolador prometido é a doutrina espírita, então a gente tem que aproveitar muito desta doutrina que é consoladora, né? Consoladora, nos dá esperança, fortalece a nossa fé.
Então, vamos pensar em algumas coisas. Ó, as três perguntas que eu vou fazer aqui é para a gente pensar com carinho. Então, vamos lá. O que aprendemos na evangelização? O que nós aprendemos aqui? Tem nos ajudado a ser mais bondosos, a auxiliar o próximo, a modificar as nossas más tendências, né? Como o nosso orgulho, a nossa inveja, o ciúme. E aí? A evangelização está servindo só para escutar aqui na hora e depois esquecer? Ou o que vocês estão estudando aqui, vocês estão aplicando no dia a dia de vocês? Para a gente pensar, né? Será que basta somente vir a evangelização? Que é um pouquinho da primeira. Só basta a gente só ir a evangelização lá escutar? Só basta isso? Ou a gente tem que vir a evangelização e tentarmos esse exercício de nos tornarmos melhores? E aí, a gente está fazendo esse exercício? Está praticando? E última para a gente refletir hoje. Você já consegue perceber em você, essa é muito legal, gente. Você consegue perceber em você alguma mudança positiva depois que você começou a vir a evangelização na casa espírita? Olha só, se vocês já vêm, às vezes, desde pequenininho, volte uns 3 anos atrás, se você já frequenta há algum tempo. E aí, você já notou algo positivo? Será? Posso confessar para vocês? Com certeza tem algo positivo. Vocês, de repente, podem nem ter observado, nem ter identificado, mas tem coisa positiva sim. Pois é. Aí a pergunta, tem sido difícil fazer isso? Confesso também, é difícil, tá, gente? Mas não é impossível. Senão Jesus não passaria para a gente o que nós deveríamos fazer. Se ele falou que a gente pode fazer isso, é porque a gente pode. Ok? Então, vamos pensar nisso, tá? E para a gente concluir aqui o nosso bate-papo, vamos colocar na nossa cabecinha aqui Jesus, para a gente arrematar o que a gente conversou hoje. Jesus disse que o Pai, no momento oportuno, mandaria um consolador para ficar conosco, certo? O Espírito de verdade que ensinaria todas as coisas e explicaria até os milagres que ele fazia. Que quando a gente estudar lá a Gênesis, a gente vai entender que milagres não são milagres realmente, porque tudo tem uma explicação. Aí eu dando spoiler da Gênesis. Então, que ele explicaria o que seriam esses milagres que Jesus fazia. Deus mandou, então, a pedido de Jesus, Deus mandou, então, o Espiritismo, que é o Consolador, que lembraria os ensinamentos de Jesus, porque vocês já repararam, né? A gente segue os ensinamentos de Jesus. Pois é. Então, ele lembraria os ensinamentos de Jesus e consolaria os que sofrem. Porque Jesus falava, por exemplo, assim, bem-aventurados os aflitos. Espera aí, gente. Mas como é que Jesus fala que é bom sofrer? Pois é. Aí vem o Espiritismo para explicar para a gente o que é esse tal aí desses bem-aventurados aflitos. Pois é isso. Olha que diferença a doutrina espírita faz na nossa vida. Só ela para fazer a gente entender esses ensinamentos do Cristo. Então, ó, e consolaria os que sofrem e revelaria tudo aquilo que não pôde ser revelado quando Jesus esteve aqui, pelo simples fato da gente não entender ainda naquele momento. Então, o Espiritismo veio para quê? Para reforçar os ensinamentos de Jesus, ok? A doutrina espírita veio dar cumprimento aos ensinamentos de Jesus, ok, gente? Gostaria de agradecer vocês imensamente pela presença. Eu sei que é curtinho o nosso bate-papo aqui, mas o importante é ficar essa mensagem para nós da aula de hoje sobre Consolador Prometido, que é a doutrina espírita, que tem como objetivo reforçar os ensinamentos de Jesus de forma clara, objetiva e consoladora. Ok, meus queridos? Ó, muito obrigada pela presença de vocês. Quero que vocês reflitam aí bastante até a próxima aula da semana que vem. E para a gente encerrar, vamos fazer a nossa prece? Então, vamos lá. Senhor Jesus, te agradecemos esses breves minutos que tivemos na tua presença, nessa troca, Senhor,
que tivemos, ainda que à distância, sobre o tema do dia de hoje. Que possamos sempre buscar a Ti, que o Senhor possa sempre nos amparar em todas as situações, Senhor. Muito obrigado sempre. E que possamos pedir a Tua permissão para darmos por encerrado o nosso estudo do dia de hoje. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos, muito obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima.